Pessoal, a gente vai estudar hoje a dinâmica do movimento circular. Observe o desenho que eu fiz na sua tela para você. Você tem um carrinho de Fórmula 1 fazendo uma curva, tendo uma vista aí de cima, helicóptero da Globo filmando o carrinho. Pessoal, se eu perguntar para você, como é que eu represento nesse carrinho o vetor velocidade? Lembra comigo? Sempre tangenciando a curva e no sentido do movimento. O vetor velocidade é sempre tangente à trajetória e no sentido do movimento. Se tivesse só o vetor velocidade, pessoal, esse carrinho continuava em linha reta. O que acontece? Quando um carro faz uma curva, ele empurra o chão para fora. O chão empurra ele para onde? Para dentro. Ação e reação. O carro empurra o chão para fora, o chão empurra o carro para dentro. Tá ok? Moçada, esta força que atua no carro, empurrando ele para dentro, é a força de atrito. Como ela aponta para o centro, eu vou chamar ela de resultante centrípeta. Então lembra, resultante centrípeta é o nome da resultante que aponta para o centro. Ela não é uma força a mais. Qual força que atua nesse carro? Peso normal, força de atrito. Centrípeta é o nome da resultante que aponta para o centro. Como é que você calcula a resultante centrípeta? É a massa vezes a aceleração centrípeta. A resultante centrípeta é igual à massa. A aceleração centrípeta, lembra comigo? É a velocidade ao quadrado sobre o raio. Lembra, a resultante centrípeta, qual é a função dela? Mudar a direção e o sentido do vetor velocidade. Unidade resultante centrípeta no sistema internacional, Newton. Pessoal, para você enxergar melhor o que é resultante centrípeta, imagine um carrinho em 3 situações diferentes. Primeiro num plano horizontal, depois subindo uma lombada e depois passando por uma depressão. O que acontece? No plano horizontal, a normal tem a mesma intensidade do peso, ou seja, o carrinho aperta o chão com o próprio peso dele. Tá? Então a normal é igual ao peso, a resultante aí na vertical no carrinho é igual a 0. Moçada, no segundo caso eu tenho uma curva. Se eu tenho uma curva, eu tenho que ter uma resultante para onde? Para o centro. Para ter uma resultante para o centro, o peso tem que ser maior que a normal. Então o peso descontado da normal tem que dar uma resultante para o centro. Conclusão, quando você passa por uma lombada, você aperta mais ou menos o chão? Menos, você aperta menos o chão. Moçada, o carrinho passando por uma depressão então agora. Quando você passa numa depressão, você aperta mais ou menos o chão? Mais. Moçada, nesse caso, a normal tem que ser maior que o peso, para sobrar uma resultante para onde? Para o centro. Lembra, sempre que eu tiver uma curva, tem que ter uma resultante para o centro. A normal menos o peso é igual a resultante centrípeta. Ele está apertando mais o chão nessa situação. Moçada, imagina agora um pêndulo. Nesse pêndulo você tem a tração e tem o peso. Observa aí na sua tela. O que acontece? Isso é uma curva? É. Então tem que ter uma resultante para onde? Para o centro. Quando ele passa pelo ponto mais baixo, ele puxa mais o fio. Se a bolinha tivesse parado, ele puxaria o fio com o próprio peso. Olha, gente, como ele passa pelo ponto mais baixo, ele vai puxar o fio com uma força maior que o peso. A tração tem que ser maior que o peso. A tração descontada o peso, menos o peso, tem que dar uma resultante para o centro. Pessoal, vamos analisar agora como é que se comporta, as forças no movimento, por exemplo, de uma moto no globo da morte. Olha só, imagina a primeira moto no ponto mais baixo do globo. Pessoal, no ponto mais baixo eu tenho o peso e tenho a normal. No ponto mais baixo, a normal aperta mais o globo. Lembra de uma coisa, se isso é uma curva, tem que ter uma resultante para onde? Para o centro. Então, olha lá, a normal, descontado o peso, é igual a resultante centrípeta. A normal menos mg é igual a mv quadrado sobre r. Aqui ele pode perguntar quanto é a normal, quanto é a velocidade da moto no ponto mais baixo e assim por diante. Ponto mais alto. No ponto mais alto eu tenho para baixo a força peso. E a normal também é para baixo. Por quê? A moto aperta o globo aperta a moto. Ação e reação. A moto faz uma força no globo para cima. O globo reage na moto para onde? Para baixo. A normal mais o peso é igual a resultante centrípeta. A normal mais mg é igual a mv quadrado sobre r. Pessoal, aí ele pode perguntar normal, perguntar para você a velocidade da moto no ponto mais alto. Agora, uma questão muito comum de vestibular é quando ele pergunta o seguinte: qual a velocidade mínima que a moto consegue passar pelo ponto mais alto? Lembra, gente? Se ele for diminuindo a velocidade, a normal cada vez diminui o quê? Mais. Ele vai diminuir a força que ele aperta lá em cima o globo. Logo, na condição de velocidade mínima, que ele está quase caindo, a normal se aproxima de 0. O que sobrou então? A resultante centrípeta é igual ao peso. mv quadrado sobre r é igual a mg. Cancela m com m. v quadrado é igual a g vezes r. Quem é o v mínimo? Raiz quadrada de g vezes o raio. Tá ok? Pessoal, a dinâmica agora no movimento circular variado.
Observa o desenho que eu fiz para você. Você tem um carrinho, aquele nosso carrinho de novo, tangenciando a trajetória. Como é que eu represento o vetor velocidade no carrinho? Tangente à trajetória, já vimos aí. A resultante centrípeta aponta para onde? Para o centro. Observe uma coisa agora. Eu posso ter uma resultante na mesma direção do vetor velocidade. A favor, olha lá, resultante tangencial, a favor da velocidade, né, quando o movimento for acelerado, e contrária à velocidade se o movimento for retardado. Qual é a função, então, dessa tal de resultante tangencial? Mudar o módulo da velocidade. Moçada, a resultante total é a soma vetorial da resultante tangencial mais a resultante centrípeta. Cuidado, está somando vetores, tem que aplicar aí o teorema de Pitágoras. A resultante tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. Tá ok? Qual é a função da resultante tangencial? Ela muda o módulo do vetor velocidade. Tá ok? Resultante tangencial, também unidade Newton no sistema internacional. Pessoal, nos movimentos que você viu até agora, como é que ficaria essa tal de resultante tangencial e resultante centrípeta? Vamos lembrar? Movimento retilíneo uniforme. Retilíneo, resultante centrípeta igual a zero. Uniforme, resultante tangencial também igual a zero. Lembra? Só tem centrípeta em curva e só tem tangencial em movimento variado, ou acelerado ou retardado. Se o movimento é retilíneo uniforme, retilíneo, não é curva, não tem centrípeta. Uniforme, ele não é variado, não está mudando o modo da velocidade, não tem tangencial. Logo, a resultante total, que é a tangencial mais a centrípeta, é igual a zero. Movimento retilíneo uniformemente variado. Retilíneo não tem centrípeta, não é curva. Resultante centrípeta igual a zero. Variado, ele pode ser acelerado e pode ser retardado. Resultante tangencial diferente de zero. Logo, a resultante total é igual à própria resultante tangencial. Movimento circular uniforme. Circular. Circular tem centrípeta, né? Curva. Centrípeta é diferente de zero. Uniforme. Se ele é uniforme, não está mudando o módulo da velocidade. Resultante tangencial igual a zero. A resultante é igual à própria resultante centrípeta. Movimento circular uniformemente variado. Circular. Resultante centrípeta diferente de zero. Variado. Resultante tangencial também diferente de zero. Ele pode ser acelerado e pode ser retardado. A resultante total é a resultante tangencial mais a centrípeta. Como eu estou somando dois vetores que formam entre si 90 graus, o teorema de Pitágoras é o que eu vou usar para resolver. Pessoal, uma confusão muito grande que o pessoal faz é com força centrípeta, resultante centrípeta, e força centrífuga, resultante centrífuga. Vou dar um exemplo para você que você nunca mais vai confundir isso aí. Quer ver? Você está dentro de um ônibus, segurando lá no famoso seca-sovaco, né? E lá vai você e o ônibus andando. Moçada, um observador no solo, vê o ônibus fazer uma curva e vê você meio desengonçado cair para o lado. Qual a explicação que esse observador no solo vai dar para você? O observador, pessoal, no solo vai dizer o seguinte: você estava em linha reta, a sua tendência é continuar em linha reta. Quando o ônibus fez a curva, você, por inércia, tende a continuar em linha reta. Tá ok? Então a explicação correta que ele vai dar para você é que você estava em linha reta, tende a continuar em linha reta por inércia. Se você escapou aí e foi para o lado. Legal. Agora, qual a explicação que uma pessoa dentro do ônibus vai dar para você? Ela vai dizer o seguinte: eu vi uma força que jogou ele para fora do ônibus, quando o ônibus fez a curva. Esta força o pessoal chama de força centrífuga, resultante centrífuga. Essa é a explicação para quem está dentro do ônibus, que é um referencial não inercial. Então, força centrífuga, resultante centrífuga, é uma resultante fictícia que existe só para referenciais não inerciais. Exemplo, quando você está, por exemplo, vendo uma mala de fora de um carro, uma mala que está no teto de um carro, né? Você faz a curva, a mala não está muito bem presa, ela continua em linha reta. Qual a explicação que um observador fora do carro dá para você? A mala e o carro estavam em linha reta. Quando o carro fez a curva, a mala por inércia continuou em linha reta. Mas você dentro do carro tem a impressão que uma força jogou a mala para fora do carro, uma força centrífuga. Ou seja, força centrífuga, resultante centrífuga, é uma força fictícia que só existe para referencial não inercial.